Voltamos para a nossa conversa semanal aqui, que por conta dos feriados não foi muito semanal, mas vamos aí levando da forma como vai, né? Mas voltamos para a nossa conversa semanal, e aí a gente vai atacar um pouquinho aqui o ponto em que nós fomos atingidos aqui no município, né? Que os servidores municipais foram surpreendidos pela proposta de alteração das suas aposentadorias pelo governo municipal. A grande questão com relação a isso, o grande problema que a gente vê com relação a isso, porque é assim, a relação, a relação trabalhador, a relação de trabalho, patrão-empregado, ela é mutável, ela muda conforme as necessidades vão se apresentando. Às vezes querem mudar sem necessidade. É uma questão que a gente tem que enfrentar. Mas a gente só enfrenta isso quando a mudança é sem necessidade. A gente só enfrenta isso quando a parte, quando as partes se compõem, quando as partes se conversam, quando as partes dialogam, patrão e empregado. A mudança, no nosso caso aqui, servidor público e municipal, essas alterações são diretas e a relação não é por acordo, né? Até porque isso ainda é uma questão que a gente continua discutindo. O servidor público ainda não tem direito a acordo coletivo, aquele emaranhado de entendimentos que ainda 30 anos depois da Constituição, 30 anos depois de ser dado o direito à sindicalização, ser considerado categoria, porque não era considerado categoria, o servidor público não era considerado categoria. 30 anos depois, isso ainda não se resolveu, isso ainda não ainda não demos jeito nessa questão, não por falta de tentativa do lado hipossuficiente, que é o trabalhador, mas porque há muita resistência do poder em ceder poder, né? Essa é que é a questão. Não divido, você faz parte aqui e acabou. Que era como se entendia o serviço público. Na verdade, é uma relação de poder, é o poder do patrão contra o poder do empregado. Essa é a relação. E a mutabilidade, as mudanças que ocorrem no interesse dos dois lados. Ocorrem no interesse do patrão e do empregado. Quer dizer, ocorre no interesse do capital e do trabalho. Essas são as alterações nessa relação. Mas elas têm que ser discutidas. E no mundo do trabalho, isso acontece rotineiramente, em especial após 88. Antes de 88, antes da Constituição, o movimento, o sindicato, né, o sindicato era considerado órgão público, fazia parte do Ministério do Trabalho. Então havia uma ingerência do poder público nessa relação. Até muito por causa disso, até muito em função disso, é que servidor público não tinha direito a sindicato, né? Porque o sindicato fazia parte da estrutura governamental, da estrutura de poder. Embora escolhido era a forma como se via, como se processava o movimento sindical aqui no Brasil, né? Muito embora escolhidos pela categoria, etc., não tinha dinheiro público a não ser a contribuição sindical, né, o imposto sindical, e o dinheiro ainda assim não era público, era da categoria e tal, mas não vivia às custas, mas vivia em função
da política que na hora era empregada. Na verdade, isso não acontecia porque o movimento sindical acabava fazendo a sua própria independência, mas administrativamente fazia parte do governo. Em função disso é que nós não tínhamos direito muito em função disso é que nós não tínhamos direito à sindicalização. Com a ruptura, e que entendam bem, eu não estou dizendo que o movimento sindical era subserviente ao establishment, tá? Ao governo, não é isso. Juridicamente, o movimento sindical era ligado ao poder público e era considerado um órgão público, tá? Era de direito público, agora é de direito privado. Os sindicatos eram independentes porque lutavam por essa independência, porque questionavam essa relação, tá? Mas a relação era essa. Agora, 30 anos depois da Constituição, onde fomos considerados categoria, onde obtivemos direito à sindicalização, obtivemos direito à representação classista, continuamos ainda sem ter direito ao acordo coletivo. Mas nós resolvemos essa pendenga de uma forma diferente. A gente vem e discute aonde se aceita essa discussão, né? Porque a falta da obrigatoriedade é que nos prejudica, né? Teria que ser obrigado essa coisa, teria que ser obrigado. Aonde há democracia, aonde os governos permitem, há o diálogo. A gente dialoga, a gente conversa e faz as alterações de forma negociada. Isso é comum, isso é normal. Isso acontece, isso é da democracia. Isso é para acontecer. Infelizmente, não é o que vem acontecendo aqui em Santos. Infelizmente, não é o que acontece aqui em Santos. Nós não conseguimos conversar, dialogar com a administração, haja vista a forma como foi implementado, como foi impetrado esse projeto de lei. Sem ninguém saber de nada, um dia antes da audiência pública que discutia a PEC, e colocou lá e não quer saber. Além de propor à Câmara, sem a devida conversação conosco, de repente, eu não gosto de conversar com o trabalhador é tudo chato, tem aquele discurso chato, então põe na Câmara que lá os vereadores discutem com os trabalhadores e o que fica certo. Ainda que fosse isso, aliás, se ainda fosse isso, beleza, a gente ia discutir na Câmara. Mas o que o governo faz? O governo manda para a Câmara um projeto de lei e manda em regime de urgência. E os vereadores votam a urgência. Talvez pelo costume, né? O prefeito mandou, vamos ver com urgência isso aqui, tem 45. Pô, não dá tempo, cara. Não dá tempo. 45 dias para a gente discutir questões como essa, das quais a gente vai depender na nossa fase, digamos, na melhor fase, né, depois de trabalhar, mas quando a gente mais necessita de tudo, porque nós estamos aí com uma idade mais avançada, precisamos mais de médico, mais de remédio, mais de um tudo. Quando a gente está nessa fase, que fazem as alterações agora. Quer dizer, absurdo. Absurdos, porque a parte que tem interesse, uma das partes que tem interesse, não foi ouvida. Essa que é a verdade. A nossa Constituição pressupõe discussão democrática entre as partes.
Essa não é uma questão só da prefeitura, do governo de Santos, até porque o governo vai embora daqui a pouco. Pode ser reeleito na próxima eleição? Pode, mas depois ele vai embora. Não é ele que vai receber da aposentadoria pelo IPREV. Não é esse governo que vai sofrer as consequências de possíveis prejuízos. Por exemplo, não é ele que vai deixar de aposentar o ano que vem, porque agora vai entrar numa transição que vai jogar ele para mais 4 anos. Sabe? Essas coisas têm que ser conversadas. Essas coisas têm que ser dialogadas. E aqui em Santos não está havendo, infelizmente, esse diálogo. A gente continua esse papo aqui no terceiro bloco.